Olá, muito boa noite. Chegando para mais um Dormindo com Deus. Hoje nós estamos de fundo com a música Ousado Amor. Ousado Amor. Nós vamos até às 11 horas, se Deus assim o permitir. Eu sou o pastor Marco Antônio e esse é o programa Dormindo com Deus. E esse vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 10h30, que é exatamente agora, até às 11 horas, se Deus assim permitir. E sempre nós estamos indo dormir com uma palavra de Deus ao nosso coração. Não deixe que as pressões da vida, os problemas da vida, as dificuldades que você enfrenta, faça com que você coloque os olhos somente aqui, nesta terra, mas que você possa colocar os olhos lá no céu, em nome do Senhor Jesus. Olha, a gente tem andado preocupado nesses dias com essa situação do Covid, tem pedidos de oração, como você talvez também tem pedidos de oração. Eu tenho de pessoas amigas, queridas, e eu quero depois no final compartilhar com os irmãos. Na semana passada, na sexta-feira, nós ficamos com tantos pedidos que no final nós esquecemos a historinha. Eu, se Deus assim o permitir, não pretendo esquecer a historinha hoje, mas é que nós ficamos com os pedidos, e que são vários, e que em nome do Senhor Jesus nós possamos estar orando, intercedendo e clamando para que tudo isso passe. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Nós estamos olhando os milagres de Jesus. Deixa eu só abrir um pouco a janela aqui, que está calor aqui. Eu não sei se você está com bastante calor, mas eu vou abrir um pouquinho aqui para facilitar. Esse vidro que você está vendo aqui, olha, à direita, me facilita aqui a entrada de ar. Nós queremos estar olhando para os milagres do Senhor Jesus. Já olhamos os milagres da natureza e agora estamos aí dividindo com os milagres sobre a cura física. E hoje nós vamos olhar para um texto da Palavra de Deus que está em Lucas, capítulo de número 13. É uma cura física, mas que ela advém de uma cura espiritual. E é um texto onde fala de uma mulher que está encurvada, uma mulher que não conseguia estar ereta, reta. E o tema, então, na palavra de Deus é a mulher, libertação da mulher encurvada. Mas nós vamos ler e vamos tirar lições. Talvez não acabe tudo hoje. E os milagres de Jesus sempre são maravilhosos e sempre nós temos lições. Às vezes eu demoro 2 dias, parte 1, parte 2, porque há uma profundidade. A gente assim quer olhar para essa profundidade. A palavra de Deus está dizendo em Lucas capítulo de número 13, verso de número 16, o seguinte, Lucas capítulo 13, verso 10 ao verso de número 16. Está dizendo assim, certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga, e ali estava uma mulher. A mulher estava na onde? Na sinagoga. E tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Você conhece pessoa assim? Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Indignado, porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado.
O Senhor então lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não deveria, no dia do sábado, ser liberta daquilo que aprendia? Muito bem, nós encontramos aqui Jesus fazendo um milagre, uma cura em especial em esta mulher que vivia uma vida encurvada por 18 anos. Olha, 18 anos não são 18 dias. Eu me lembro que certa feita, trabalhando na igreja do Parque Taquaral, nós, para fazermos o segundo andar, levamos então a estrutura, a parte dos trilhos, para depois colocar a lajota na época. Hoje é até outro produto que não é lajota, é um isopor, mas naquela época era lajota. E depois de aqueles 3 dias colocando aqueles trilhos ali para construir a igreja, eu me lembro que no sábado eu tive um problema na coluna sério, que eu tinha um Passat, eu entrei dentro do Passat, a Dálcia se lembra, e eu não conseguia sair dentro do Passat, porque a minha coluna havia travado. E eu não conseguia de forma nenhuma me mexer. E quando eu fui até um lugar ali na Aquidauã, que tinha aberto naquela época sobre pessoas que tinham tido um entrave e na área do esporte eram levadas para ali. Eu não tinha sido na área do esporte, mas eu tinha tido um entrave sério na coluna e a pessoa teve que me ajudar a sair do carro porque eu estava travado, eu não conseguia me mexer de maneira alguma. Agora imagine só essa mulher com 18 anos sofrendo com essa situação terrível. E essa situação terrível primeiro começa, como o próprio texto diz, na área espiritual. Quando o texto nos fala aqui, que estava ali uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, a doença relacionada ao espírito que a mantinha ali. Há 18 anos ela andava encurvada e de uma forma que não conseguia se endireitar. Possivelmente ela estava acostumada já a olhar para o chão, a olhar para baixo, a olhar sempre com os olhos fixos, sempre para baixo. Era uma dificuldade olhar o horizonte. Uma das coisas que Satanás faz na vida daquele que está preso, ou apreendido, ou amarrado por ele, é arrancar os horizontes da nossa vida e fazer-nos olhar sempre para baixo. Sempre as coisas parece que estão fixadas na parte de baixo. E talvez nesse momento o Senhor está nos ensinando que há muitas pessoas que estão sofrendo, olhando somente com as coisas aqui de baixo, aqui da terra, a respeito do que está nos acontecendo esses dias, sobre a política, sobre a economia, sobre a vacina, sobre o Covid, e nós esquecemos de olhar o horizonte em cima ou para cima, olhar para Deus, olhar para o Senhor, que Ele é que está no controle de tudo e Ele é que toma conta de tudo. Talvez esse é o espírito demoníaco do momento que nos prende e nos faz olhar só para as coisas aqui de baixo. Quando que o Senhor tem um horizonte lindo e maravilhoso, o Senhor quer libertar-nos espiritualmente justamente dessa prisão terrena, dessa imposição de Satanás que nos faz olhar somente as coisas aqui de baixo, aqui da terra. Assim como aquela mulher encurvada, sempre seus olhos estavam fixos para baixo, quase nunca conseguia olhar o horizonte, olhar para cima ou estar atenta para as coisas que estão
no nível dos nossos olhos no horizonte. Olha, essa aqui é uma advertência que a palavra de Deus está nos dando essa noite. Talvez você é um daqueles que está aprisionado, amarrado pelo espírito demoníaco que tem nos prendido e feito nos olhar somente a doença, somente a vacina, somente políticos, somente a área financeira, quanto o Senhor tem algo extraordinário para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus, para mim e para você. Você crê nisso? E hoje o Senhor quer nos libertar, em nome de Jesus, desse espírito demoníaco que muitas vezes prende e não nos deixa de forma alguma olhar os horizontes da vida. Isso era o que acontecia com aquela mulher. E a prisão era a prisão de Satanás, apesar de o texto, no verso de número 16, nos revelar que ela era filha de Abraão. Era alguém que estava na sinagoga, era alguém que tinha religiosidade, era alguém que estava ciente das coisas de Deus e participava naquele momento das coisas de Deus, mas ela estava oprimida, opressa, fechada, completamente amarrada com as coisas que faziam a sua coluna se prender completamente. Mas hoje é um dia especial. Hoje é um dia que o Senhor quer nos libertar primeiro nessa área espiritual. Olha, não é só essa mulher que Satanás tem prendido espiritualmente. Existem muitas pessoas amarradas, aprisionadas, com prisão de mente, impedindo que possa ter uma vida de paz, de tranquilidade, uma vida especial que Deus tem preparado em nome do Senhor. Segundo, essa mulher estava também aprisionada ou presa ou precisava de libertação na área da sua alma. A vida da mulher era difícil, porque andava 18 anos daquela mulher, daquele jeito, encurvada. E aí essa mulher abatida com essa situação. A alma daquela mulher estava angustiada, sua autoestima estava extremamente baixa, possivelmente sem uma motivação. Você sabe muito bem que uma das coisas que deixa a mulher motivada é o seu corpo ereto, bonito. Talvez qualquer um que passasse do lado dessa mulher logo sentia pena e dó. E uma das coisas mais difíceis é quando as pessoas sentem pena e dó de nós. Eu não gosto disso. Importante é que a nossa vida possa estar aprumada no Senhor. O sentimento de pena e de dó é terrível. E essa mulher talvez convivia com esse sentimento de pena e dó. E ainda, talvez a pergunta que qualquer pessoa faria, estando ali ao lado dela, ou cochicharia, falaria baixo no ouvido de alguém, o que aconteceu com ela? O que essa mulher tem? Por que ela anda desse jeito? Por que ela está vivendo desta maneira? As pessoas logo gostariam de saber. E então, talvez a sua alma estava como alguém abatido e tinha vergonha de talvez estar numa festa ou estar em público, ou quando estava em público, logo alguém estava olhando para aquela mulher que chamava a atenção. E olha, uma das coisas que o Senhor quer fazer na nossa vida é nos libertar espiritualmente, mas a segunda coisa é nos libertar emocionalmente. Há muita gente encurvada com aquilo que aconteceu do passado. Sua vida está aprisionada
com as situações de falta de perdão do passado, com as situações de abuso do passado, com a situação de muitas vezes ter sido violentada fisicamente, no sentido de ter apanhado do marido, ou apanhado dos pais, ou apanhado de alguém, alguém lhe bateu no rosto e aquilo fica aprisionado, fica travado na sua alma. Passam os anos, mas a lembrança, ela sempre está aí presente. Hoje o Senhor quer trazer essa libertação da sua alma. Há muita gente sofrendo, e esse sofrimento tira o ânimo, rouba a motivação da alma. Mas hoje é dia que o Senhor quer libertar em nome do Senhor Jesus. Hoje é o tempo que o Senhor quer tratar conosco de uma maneira tão especial e tão profunda, que você vai ter essa liberdade na sua alma e com paz e tranquilidade se deitar e dormir. Há muita gente que não tem paz, que precisa de um remédio, tarja preta, para poder dormir em paz. Olha, hoje o Senhor quer tratar, em nome do Senhor Jesus, tratar daquilo que feriu o seu coração, a sua alma, e você andar não mais encurvado, não mais encurvada com o peso que Satanás tem colocado sobre a sua alma. O Senhor, Ele tem a capacidade de trocar, de tirar, de retirar da nossa alma todo o peso e colocar-nos e nos dar um jugo suave e leve que só o Senhor é capaz de nos dar. Quais são as marcas profundas da sua alma? Quais são as marcas profundas do seu coração que só você sabe, só você conhece, mais ninguém? Hoje é tempo e hoje é dia dessa libertação, desse alívio que só Jesus Cristo pode dar a você. Não sou eu, nem a igreja do Nazareno Ebenezer consegue, mas Jesus, do qual estou falando e pregando, é esse que pode trazer esse alívio. Assim como ele trouxe alívio àquela mulher, tirando, endireitando a sua vida, o Senhor quer endireitar a sua vida, o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Mas em terceiro lugar, nós encontramos que também o seu corpo padecia, o seu corpo sofria. E quando o Senhor a cura, imediatamente, o texto diz que imediatamente quando Jesus impôs as mãos sobre a mulher, ela recebeu então a cura de uma maneira extraordinária, linda. E naquele mesmo instante ela ficou ereta, ela se endireitou, ela ficou curada. Olha a torção ou a inflamação que eu tive dos nervos da coluna ao fazer aquele trabalho, me levou algum tempo, tive que fazer algumas sessões para que então, na fisioterapia, para que eu pudesse voltar, e qualquer movimento brusco dava aquela fisgada. Mas o texto nos revela que essa mulher não precisou de fisioterapia, não precisou de um forno quente. Eu me lembro que a pessoa ia para tomar conta, mandava eu ficar de costas e colocava um forno quente sobre a minha coluna, ou me envolvia como num túnel, num forno quente, e pelo menos 10 vezes foi isso que aconteceu. Depois disso vinha uma luz vermelha e também ficava, e depois vinha a massagem, uma série de coisas. Mas Jesus não fez nada disso nessa mulher. Naquele mesmo instante, ela se endireitou e se tornou ereta. O Senhor tem todo o poder para curar fisicamente. Quando nós estamos ouvindo tanto sobre doença nesses dias, que nos assusta, que nos deixa assim, às vezes, meio que apavorados, ou tem uma notícia muito especial, que é a palavra de Deus que nos dá. O Senhor tem o poder da cura, o Senhor tem o poder da restauração, o Senhor tem o poder de nos curar milagrosamente e tirar completamente a doença existente. Aquela mulher sofria há 18 anos, mas num passe de milagre, num momento de milagre, não é um passo de mágica, mas é um passe de milagre. Tudo aquilo
foi embora, desapareceu. E ela agora está ereta dentro da sinagoga, um lugar de adoração, um lugar que era o lugar para adorar ao Senhor. E ela estava ali e aquelas dores talvez insuportáveis, porque se ela estava encurvada, ela não conseguia se endireitar, e se endireitasse, sentia dores. É por isso que cada vez ficava daquele jeito. Agora, todo aquele sofrimento de 18 anos vai embora. O Senhor é capaz de tirar a nossa dor, de arrancar a nossa dor, de curar a nossa enfermidade e nos dar saúde. A nossa dor muitas vezes pode ser na área física, mas também às vezes a dor é na área das emoções. E talvez você é um daqueles que sofre hoje com a dor, mas não física, mas a dor da emoção, por um ente querido que você perdeu, um filho, um marido, uma esposa, alguém que você ama e que agora está completamente debilitado, ou talvez já não está mais com você e o seu coração está entristecido, está dolorido, mas hoje o Senhor quer curar e Ele pode fazer. Ele cura tanto fisicamente como emocionalmente, como a nossa alma, como as nossas emoções, como também nos liberta espiritualmente e nos faz andar ereto, olhando para o horizonte que o Senhor tem para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. E talvez nesses 18 anos, ela já tentou ou havia tentado muitas coisas e até então nada havia acontecido. Talvez você já tentou muitas coisas. Quantas pessoas têm tentado tantas coisas, mas quando é convidada para tentar aquilo que pode fazer ou dar a cura, que é Jesus, que é a porta especial. Jesus diz: eu sou essa porta, eu sou esse caminho, eu sou a direção que muda a história. Mas nós não tentamos. Naquele dia, ali na sinagoga, aquela filha de Abraão tentou algo ou experimentou algo que mudou a sua história. E que nessa noite você possa experimentar. Talvez você já experimentou muita coisa, mas agora é tempo de experimentar aquilo que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, o Senhor é aquele que liberta espiritualmente. É aquele que liberta, ó Deus, a nossa alma. Seja quem estiver me ouvindo agora, mas está com a sua alma presa, amarrada, com coisas do passado, com histórias do passado, com histórias dos seus pais, da sua mãe, com história de desprezo, com história de abandono, com histórias, ó Deus, de violência, seja curado agora em nome do Senhor Jesus. O Senhor tem todo o poder para fazer um milagre. E, ó Deus, que haja essa cura. Ó Deus, em nome de Jesus, repreendemos agora todo espírito demoníaco que tem nos feito olhar para baixo, nos olhar, ó Deus, e fixar a nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos para as coisas daqui da terra. E nos ajude, ó Deus, a olhar para o céu, olhar para cima. Endireita, Senhor Jesus, nos endireita para olhar para Deus, sabendo que o Senhor há de fazer o milagre, de suprir a necessidade, de fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Seja qual for aquele que está doente, enfermo agora, seja de Covid, seja, ó Deus, do câncer, seja, ó Deus, talvez aí com problemas no coração, na sua pressão, em nome de Jesus eu oro para que haja cura física, para louvor, honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Eu tenho a certeza que você foi tocado pelo Senhor. Amanhã nós voltaremos por essa história, porque quando alguém é curado, quando alguém recebe o milagre de Deus, o texto diz que o pessoal que estava na sinagoga
se incomodou. E amanhã nós vamos ver mais um pedacinho dessa pequena mensagem. Olha, na sexta-feira eu esqueci, ou a gente ficou envolvido na oração e nós não tivemos a historinha. Hoje eu tenho uma historinha aqui que a gente não pode deixar de contar. Enquanto isso, você vai colocando os seus pedidos de oração. Eu tenho pedidos de oração que eu quero compartilhar com a igreja, para que a igreja ore. Eu tenho um amigo, minha mãe conhece esse amigo, chamado Pastor Amarildo, e a irmã Terezinha, a Conceição. A Terezinha é a mãe do Pastor Amarildo, a Conceição é a esposa do Pastor Amarildo, seu Amaro é pai do Pastor Amarildo. Pastor Amarildo, ali da Alto Cidade Universitária, ele está internado na Unicamp com Covid e hoje ele recebeu ali a oxigenação, mas está baixa o oxigênio, ele recebeu, mas está baixa a oxigenação e ele foi colocado de bruço. Esteja orando pelo Pastor Amarildo em nome do Senhor Jesus, por favor, ore por ele. Também pelo seu Amaro, pai dele, que está entubado e precisa muito das nossas orações, está no Samaritano, precisa. Clame para o seu Amaro, por favor. Também pela Conceição, esposa do Pastor Amarildo, que está com Covid, mas ela está melhor, graças a Deus. E a irmã Terezinha, que está passando por um momento como esse. Também, meu irmão fez um pedido para o seu amigo. Minha mãezinha está aí me ouvindo, vou pedir para ela entrar em contato com o meu irmão ali e pedir o nome dele, que eu esqueci. A minha memória falhou. Mãezinha, por favor, pegue o nome para a gente orar. Enquanto eu conto a historinha, pergunta para ele aí, que eu não lembro agora o nome, depois joga aqui para nós, para a gente orar. E se você tem pedido de oração, esse é o momento. Olha, precisamos orar pela Vera Lúcia, a irmã do pastor Paulo, também, que está com Covid e carece das nossas orações. Vamos orar pelo Brasil, né, gente? Precisamos pedir a graça e a misericórdia. Amanhã, terça-feira, muitos estarão jejuando e clamando, um tempo clamando para que o milagre de Deus aconteça em nome de Jesus. A dona Lurdinha pede aí pelo Tiago, que está internado ainda, deu uma melhorada, graças a Deus, mas ainda precisa. Eu também preciso pedir pelo meu primo, vocês estão orando pelo meu primo, chamado Marco Antônio de Almeida. Ele tem o mesmo nome e ele estava com um problema de pressão, foi internado. Quando voltou para casa, a família estava com Covid e ele pegou o Covid e agora está entubado lá em São Paulo, precisa. A minha tia Terezinha pede pelo Rodrigo, nós vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Giovana está pedindo pela família, vamos orar. Antes, enquanto você vai colocando aí, eu vou contar uma história muito interessante. O tema dessa história, dessa ilustração, ela tem o tema seguinte: não esqueça do principal. Não esqueça do principal. Ouça só essa historinha para você ir dormindo e meditando. Quem sabe, talvez você esqueceu o principal e a hora de correção, tá certo? Olha lá. Também pela Sônia, né, irmã? Vamos estar orando também. Vamos lá, não esqueça do principal. Conta a lenda que certa vez uma mulher pobre, com uma criança no colo, ao passar diante de uma caverna, escutou uma voz misteriosa que lá de dentro dizia: entre e apanha tudo que você desejar, mas não esqueça do principal. Lembre-se, porém, de uma coisa: depois que você sair, a porta se fechará para sempre. Portanto, aproveite a oportunidade, mas não esqueça do principal. A mulher entrou na caverna e lá ela encontrou muitas riquezas. Fascinada pelo ouro, pelas joias, a mulher pôs a criança no chão e começou a juntar ansiosamente tudo que podia em seu avental. A voz misteriosa então falou novamente: você só tem 8 minutos. Esgotados os 8 minutos, a mulher carregou
ou carregada de ouro e de pedras preciosas, correu para fora da caverna e a porta se fechou. Lembrou-se então que a criança ficara lá dentro e que a porta estava fechada para sempre. A riqueza durou pouco e o desespero durou por toda a vida. O mesmo acontece às vezes conosco. Temos muitos anos para vivermos nesse mundo e uma voz sempre nos adverte: não esqueça do principal. Não esqueça do principal. E o principal são os valores espirituais, a oração, a vigilância, a família, os amigos, a vida. Mas a ganância, a riqueza, os prazeres materiais nos fascinam tanto que o principal vai ficando sempre de lado. Assim, esgotamos o nosso tempo aqui e deixamos de lado o essencial, os tesouros da alma. Que jamais esqueçamos que a vida neste mundo passa rapidamente e que a morte pode chegar inesperadamente. Enquanto a porta desta vida se fechar para nós, de nada valerão as lamentações. Portanto, que jamais nos esqueçamos do principal. Ainda mais nesses dias do Covid. Ainda mais com essa situação em que nós estamos vivendo. Não esqueça do principal. Nossa preocupação como pastores é que pessoas, por não irem mais à igreja, estão esquecendo do principal, da sua vida com Deus. Jamais esqueça, em nome de Jesus. Vamos orar junto por esses pedidos. Espero que você, como temos aqui uma irmã em especial que pega os nomes e que anota no caderno, parabéns. Ela sabe que eu estou falando dela. Ela pega e anota e está sempre orando em casa com a sua família, ela e o esposo. Louvado seja o nome do Senhor, viu, por você. Vamos orar? Pai, nesta hora eu quero lembrar de Donizete, ó Deus, amigo do meu irmão. Que o Senhor coloque as suas mãos sobre a vida dele. O Rodrigo, ó Deus, coloque as suas mãos sobre o Rodrigo. Ó Deus, o Senhor, ó Deus, possa libertá-lo, transformá-lo em nome do Senhor Jesus. A Sônia, Senhor, que o Senhor, ó Deus, cure do Covid em nome de Jesus. Senhor, o Tiago, que o Senhor restaure a sua saúde, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. O pastor Amarildo, Senhor, eu clamo e oro por ele, que o Senhor possa estar o assistindo ali na Unicamp, em nome de Jesus. A sua esposa, Pai, a Conceição, o seu amado, Pai, ali no Samaritano, que o Senhor tenha misericórdia, estende as mãos sobre a vida dele, sobre a vida da dona Terezinha. Eu clamo e oro, Senhor, para que o Senhor possa, Pai, estar sobre a vida, ó Deus, deles. Ó Deus, pela Dona Maria das Neves, Senhor Jesus, mamãe da Jean, nós clamamos por ela, que o Senhor coloque as suas mãos sobre a vida dela, cura e sara, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, cremos no toque, no agir do Senhor, cremos que o Senhor faz milagres, ó Deus, e que em nome de Jesus o Senhor venha operar. Oramos, ó Deus, pela nação brasileira, tem misericórdia, Senhor. Oramos pelos médicos, oramos, ó Deus, em especial também pelos atendentes, pelos enfermeiros. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, capacite e dê a eles em nome de Jesus graça, força para trabalhar num momento como esse. Espírito de Deus, nós clamamos, ó Deus, pelo nosso país, que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia dessa nação brasileira e que o Senhor venha, ó Pai, com o teu Espírito, ó Deus, sobre os governantes, sobre, ó Deus, essa situação em que nós estamos vivendo. Ó Espírito Santo, que o Senhor, ó Deus, possa, ó Pai, fazer um milagre. Nós oramos pelo milagre. Deus de graça, de misericórdia, vem sobre, ó Deus, os ministros, ó Deus, o presidente, os governadores. Vem, ó Deus, trazer, ó Deus, uma saída para que
cada um deles possam estar debaixo da direção do Senhor, dando, ó Deus, ao povo condições para, ó Deus, estar melhor na sua situação. Ó Deus, há muitas pessoas na fila esperando uma UTI, esperando uma vaga. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, ventre com a tua providência, em nome de Jesus. Também, ó Pai, sobre esta vacina, que o Senhor, ó Deus, possa dirigir todas as coisas. Clamamos por graça e por misericórdia. Em nome do Senhor nós oramos. Amém. E graças a Deus. Olha, nós estamos aí clamando para que o Senhor tenha misericórdia. Esses pedidos apresentados, que não possam ficar só aqui. Vou colocar aqui em Ju, como a Ju faz. Ju não queria falar, mas vou falar. Ju é aquela que anota no caderninho e está sempre orando pelos pedidos. Olha, que não fique só aqui na tábua do nosso, gostou da tábua? Mas na tela do nosso, ou no visor do nosso celular, possa estar aí no seu coração e você esteja orando em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e que você tenha uma noite de paz, de descanso e de tranquilidade. Durma em paz, porque aquele que te guarda, esse não dorme, mas está conosco em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até amanhã.